Você sabe qual é a tua linguagem do amor? Talvez você já viveu ou vive algo mais ou menos assim. O amor recíproco existe. Você se entrega, se dedica, demonstra ele do teu jeito, mas ainda assim sente que não é valorizado ou reconhecido? Ou então o contrário, alguém que diz fazer tudo por você, mas ainda assim lá no fundo você sente que não é o suficiente? Hoje eu vou te explicar o porquê que isso acontece e como as linguagens do amor, esse conceito simples, mas profundo, podem te ajudar a entender e encaixar melhor as suas relações. Oi gente, meu nome é Brenda, sejam bem-vindos ao meu canal. Aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, autoconhecimento e espiritualidade. As linguagens do amor são 5 formas diferentes pelas quais as pessoas expressam e recebem amor. Apesar de todas as 5 se manifestarem de alguma forma em algum momento nos nossos relacionamentos, a ideia central é que cada indivíduo possui uma ou duas formas predominantes de se sentir verdadeiramente amado. E quando essa forma não é reconhecida ou correspondida, mesmo aqueles relacionamentos onde existe o amor sincero podem se tornar distantes e frustrantes. Bom, esse conceito pertence ao psicólogo e conselheiro matrimonial Gary Chapman, que publicou o livro As 5 Linguagens do Amor em 1992. E ele desenvolveu essa teoria com base em anos de experiência atendendo casais em crise. Então ele percebeu um padrão recorrente ao longo de todos esses anos. Muitas vezes o problema não era a falta de amor, mas sim o choque entre as diferentes formas de expressar e de receber afeto. Ou seja, as pessoas estavam tentando demonstrar o amor, mas o outro não conseguia sentir. E é porque eles estavam falando idiomas afetivos diferentes. Então, quando você aprende a falar o idioma afetivo do outro, e é claro, o outro aprende a falar o seu, o amor pode finalmente ser percebido e retribuído. Bom, muitos conflitos nas relações da vida adulta não vêm da falta de amor, mas sim da diferença entre como ele é oferecido e como ele é esperado. Quando duas pessoas têm linguagens afetivas diferentes e elas não têm consciência disso, o amor pode não ser percebido ou até mal interpretado. E o porquê que isso acontece? Porque a linguagem do amor funciona como um sistema de tradução emocional. Se você está expressando amor de uma forma que a outra pessoa não reconhece, ela não fala aquela língua, ela pode sentir ausência, desvalorização ou até desinteresse, mesmo que você esteja demonstrando de forma genuína o teu afeto. E o contrário também pode acontecer, né? O outro tá de fato tentando demonstrar afeto da forma dele, mas no fundo é como se para você não fosse o suficiente. Algumas das interpretações distorcidas que são muito comuns também. Por exemplo, ele nunca me elogia, então deve ser porque ele não presta atenção, ou porque não se importa. Ou também, ela nunca tem tempo pra mim, deve ser então porque eu não sou uma prioridade. Ou ainda, ela não me dá nada, nem datas comemorativas, deve ser porque não lembra ou não pensa em mim. Essas frases podem surgir quando tem um desencontro de linguagem e não necessariamente de sentimento. Então vamos falar delas, as 5 diferentes formas, expressões, linguagens do amor. Vamos começar falando sobre as palavras de afirmação, que são as expressões verbais de apreço, de carinho, de incentivo, de apoio, de suporte, de amor. As palavras têm um peso emocional muito profundo para as pessoas que têm como linguagem primária as palavras de afirmação. Então, elogios sinceros, declarações espontâneas ou até pequenos reconhecimentos fazem com que essas pessoas se sintam verdadeiramente amadas. Por outro lado, críticas e silêncio podem causar um dano muito desproporcional para essas pessoas. A segunda linguagem do amor é tempo de qualidade. É dar ao outro a atenção plena e total, é a tua presença verdadeira. Então não é apenas sobre estar juntos fisicamente, mas sim sobre compartilhar momentos com foco um no outro. Sejam conversas, atividades, escuta ativa, é olho no olho, sabe? Interrupções constantes,
distrações ou desatenção podem ser interpretadas muito mal. E a terceira linguagem do amor é presentes. É sobre gestos simbólicos que representem lembrança, intenção e amor. E não se trata de materialismo, não é sobre o valor do objeto, mas sim do significado por trás dele. É um presente que diz: eu lembrei de você, eu pensei em você. A quarta linguagem é atos de serviço. São ações feitas para ajudar, aliviar uma carga ou facilitar a vida do outro de alguma forma. Então, para as pessoas com essa linguagem, os gestos práticos, como cozinhar, consertar algo, executar alguma tarefa, são lidos como provas de amor. E não é sobre alguma obrigação, mas sim sobre fazer de maneira genuína e intencional pela pessoa. Então, negligência ou promessas não cumpridas podem gerar um dano emocional muito grande para essas pessoas. E a última linguagem do amor é toque físico. É expressar amor através do corpo, através de afeto, de carinho, abraço, beijo, proximidade, mãos dadas. É tudo que vai envolver o corpo. Então, o toque pode comunicar segurança, acolhimento, carinho e desejo. Eu escolhi trazer para esse vídeo duas teorias que não são comprovadas, mas que servem como uma base para a gente entender como nós desenvolvemos as nossas linguagens do amor. E uma das interpretações mais profundas parte da ideia de que a forma como a gente busca amor na vida adulta está relacionada ao que nos faltou na infância. E por que essa teoria faz sentido? Bom, porque é durante a infância que a gente está criando a base da nossa identidade emocional e afetiva. É durante essa fase que a gente aprende, ou não, o que é segurança, o que é afeto, o que é pertencimento. Então, quando há ausência ou escassez de uma determinada forma de cuidado, pode ser que o nosso sistema emocional registre essa falta como uma necessidade afetiva e importante. E aí, mais pra frente, isso pode se manifestar como a nossa linguagem de amor dominante. Então, exemplos práticos e comuns quando a gente fala dessa teoria. Crianças que receberam pouca validação podem crescer buscando palavras de afirmação, né? Crianças que cresceram ouvindo críticas ou sendo comparadas o tempo todo com irmãos, com primos, com colegas, ou assim, eram elogiadas, mas apenas pelo desempenho, sabe? Por notas, por um bom comportamento, por uma conquista, e não por simplesmente ela ser quem é. Então, às vezes, pais que davam tudo materialmente para os filhos, mas nunca expressaram verbalmente um eu te amo ou eu tô orgulhoso de você. Já crianças que não tiveram atenção plena podem desenvolver uma grande necessidade de tempo de qualidade. Então, pais que estavam fisicamente ausentes, né, estavam sempre trabalhando, ocupados com alguma demanda ou com telas, ou ainda pais fisicamente presentes, mas emocionalmente desligados ou distraídos. Já a falta de toque e de contato físico pode gerar adultos que se sentem amados apenas com o toque físico. Então, crescer realmente sem o toque, sem beijo, sem abraço, sem colo, né? Às vezes um ambiente em que era muito formal ou muito frio, uma família sem o costume mesmo do toque físico, sabe? Já quem se sentiu muito sobrecarregado ou pouco apoiado pode valorizar muito na vida adulta os atos de serviço, né? São aquelas crianças que precisaram amadurecer muito cedo, cuidar das próprias coisas, que sentiam que só podiam contar consigo mesmas. E por último, quem cresceu sem ser lembrado ou notado, às vezes sem ser valorizado no detalhe, pode ser o adulto que vai se emocionar facilmente com presentes simbólicos, às vezes aquelas crianças em que os pais esqueciam de comemorações importantes, né, de aniversário, de conquistas, de celebrações, ou então as crianças que não eram vistas nos detalhes, sabe? Ninguém sabia a cor preferida, o sabor preferido, enfim, era realmente despercebida
nos pequenos detalhes. Mais uma vez, essa teoria não é uma regra fixa, mas ela pode ser uma lente muito útil na nossa expansão da consciência. Nem sempre a nossa linguagem do amor vai se formar a partir de uma carência. Às vezes ela também pode surgir como reflexo de um modelo positivo recebido na infância. E é aí que entra a nossa segunda teoria, que é a teoria da modelagem emocional. A modelagem emocional parte do princípio de que nós aprendemos sobre o amor principalmente por observação e por convivência. Ou seja, aquilo que nós vimos sendo praticado com frequência e que principalmente nos fez se sentir acolhidos, protegidos e conectados, tende a ser registrado como uma forma natural ou esperada de amar. Se você cresceu em um lar onde o carinho era demonstrado principalmente através do toque físico, isso pode ter se tornado o teu código de afeto. Já se o ambiente familiar valorizava palavras de afirmação, elogios, apoio e incentivo, a tendência é que você busque e ofereça amor dessa mesma forma. Um parênteses que eu acredito que merece ser feito aqui é que a gente está falando das linguagens do amor presente nas relações entre casais, mas a verdade é que elas existem em qualquer vínculo onde existe afeto, convivência e uma expectativa de conexão emocional, podendo ser amizades, relação entre pais e filhos, irmãos e até colegas. Eu também acho bem legal trazer aqui a importância de saber identificar a tua linguagem do amor ou as tuas linguagens do amor e também das pessoas com que você se relaciona, por 2 pontos. 1 é o autoconhecimento e 2 é a empatia relacional. Saber qual que é a tua linguagem do amor te ajuda a compreender quais que são as tuas próprias necessidades afetivas. Muitas pessoas podem se sentir carentes, frustradas, emocionalmente desconectadas, mesmo dentro de relações estáveis. Isso vem do descompasso entre aquilo que elas estão recebendo e o que elas de fato precisariam receber. Então, se você entende como que você se sente amado, você pode comunicar isso para o outro de forma mais direta e gentil, evitando cobranças indiretas, mágoas silenciosas ou esperas frustradas. Além disso, você passa a reconhecer os gestos de amor que o outro já está te oferecendo, mesmo que não sejam na sua linguagem primária. Já entender a linguagem da pessoa que a gente ama é uma forma de se aproximar genuinamente da experiência emocional dessa pessoa. É como sair da nossa bolha e entrar na perspectiva dela. Isso fortalece a conexão, né? Porque aí o amor passa a ser construído com base na escuta, na atenção e também na adaptação mútua. Então, amar o outro da forma como ele entende é uma forma muito profunda de empatia. É reconhecer que o outro sente diferente e ainda assim se dispor a aprender esse novo idioma. E algo que a gente precisa prestar muita atenção é nas expectativas irreais e também nas projeções emocionais. O que são as expectativas irreais? É quando a gente espera sem comunicar. Muitas vezes a gente quer que o outro adivinhe a nossa linguagem, né? Mesmo sem a gente precisar comunicar ou expressar. E esse tipo de expectativa, infelizmente, leva à frustração, porque esperar sem comunicar é uma armadilha silenciosa. E essa expectativa também se manifesta quando a gente projeta um padrão ideal de demonstração de amor e usa ele como medida para julgar o outro. Então, se o outro não me ama da forma como eu imagino, da forma como eu quero, da forma como eu acho certo, então ele não me ama de verdade. E é esse pensamento inconsciente que muitas vezes está por trás do conflito. Então, o último ponto que eu gostaria de trazer aqui é que amar também exige sair da nossa zona de conforto. Porque muitas vezes a linguagem do amor da outra pessoa não é igual à nossa, né? Então, muitas vezes isso vai nos desafiar. Isso vai nos tirar da zona de conforto, daquilo que é natural e espontâneo para você. Então, talvez você tenha crescido num ambiente onde as palavras de afirmação e de afeto eram raras, mas hoje você se relaciona com alguém que precisa ouvi-las com frequência. Ou então o toque físico te cause um certo estranhamento, não é natural para você, mas talvez ele é essencial para que a outra pessoa
se sinta conectada e amada de verdade. Então, quando a gente está numa relação que é significativa, né, seja amorosa, familiar ou de amizade, é natural que a gente tenha o desejo de fazer outra pessoa se sentir cuidada, se sentir amada, né? Mas para isso acontecer, nem sempre basta amar do nosso jeito automático, né? Às vezes é necessário aprender uma linguagem nova, um idioma novo. Isso vai exigir atenção, vai exigir escuta e vai exigir prática. Então, gente, não se trata de amar mais intensamente, mais dramaticamente, mais romanticamente. Amar melhor é amar com mais presença, com mais lucidez, com mais responsabilidade afetiva. É perceber que o amor não é só aquilo que sentimos, é também o que nós comunicamos, como que nós oferecemos e o quanto que o outro consegue se reconhecer naquilo que a gente está dando. Então, amar melhor como caminho de consciência é saber como que eu funciono afetivamente, né? Quais são as minhas necessidades, quais são as minhas feridas, qual que é a minha linguagem. É reconhecer que o outro é diferente e isso não é um defeito. É escolher escutar como o outro se sente e não como que eu acho que ele deveria estar se sentindo. E, sobretudo, é assumir a responsabilidade de amar como forma de construir e não apenas de reagir ou de reproduzir padrões. Afinal, é sair do piloto automático emocional.